Olá, tudo bem? Nós temos um tema muito especial agora que será abordado, que será a comunicação. E qual a importância da comunicação? Principalmente nos nossos dias, em que cada indivíduo tem a necessidade e parece que cada indivíduo se comunica de maneira diferente. Ter uma linguagem universal que dá a comunicação, não só a boa comunicação a quem fala, mas também bom entendimento ao ouvinte, faz uma completa diferença no nosso meio de trabalho, no nosso meio profissional, no nosso meio de relações interpessoais. Isso pode nos ocasionar diversas e abrir diversas portas de sucesso ou até mesmo portas de fracasso. Eu quero te dizer que a comunicação ela é tão importante para nós quanto, por exemplo, hoje o trivial, né, como, por exemplo, a conexão com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa conexão, essa forma de comunicação tem pilares, tem meios e tem métodos de desenvolvimento para que a gente consiga melhorar, para que a gente consiga trabalhar. E é o que nós vamos abordar agora. Vamos abordar o tema comunicação dentro de algumas técnicas. Técnicas essas que não só nos farão melhorar a nossa comunicação, mas também que abrirão um leque de entendimento para que nós possamos tocar melhor nesse tipo de assunto. Vamos então comigo? Vamos lá. A comunicação tem pilares e fundamentos. Pode parecer a mesma coisa, mas de fato não é. Os pilares eles são muitas vezes vistos dentro de uma comunicação, até utilizando um exemplo arquitetônico, muitas vezes os pilares eles são utilizados para decorar uma estrutura, e em especial nós temos aí o exemplo da arquitetura grega, a arquitetura romana, inclusive, que utilizavam pilares como fundamentais, assim, até como decorativos, né? Se nós vermos os grandes monumentos romanos, nós veremos pilares que estão ali decorando aqueles grandes monumentos e até fazem característica aos monumentos romanos e também às grandes estruturas gregas. Então os pilares, de certa forma, eles são vistos no meio de uma comunicação. O pilar é algo que vai sustentar em toda a estrutura. Só que o pilar não é o único responsável, por assim dizer, em segurar toda a estrutura da comunicação. Quando estamos nos comunicando com alguém, o pilar ele vai aparecer. E por diversas vezes nós vamos acreditar que o pilar talvez seja a parte fundamental, mas ainda não é a parte fundamental. A parte fundamental está no fundamento da comunicação, que é onde eu quero chegar também agora. Um dos pontos a serem destacados, além do pilar da comunicação, e o pilar diz respeito à consciência do pensamento, o entendimento da ideia, a explanação da própria ideia, a clareza da própria ideia, muitas vezes está ligado até à essência da própria ideia. Porque a ideia, quando ela é essêntica, quando você consegue transmitir a essência daquilo que se fala, para o ouvinte é como se fosse um grande benefício. Para o ouvinte é como se ele conseguisse ter a facilidade de acessar a informação a qual está sendo transmitida. Quando nós falamos, por exemplo, de fundamento, eu estou falando de algo mais profundo do que o simples explanação do pensamento. Eu não estou dizendo acerca da acessibilidade da ideia, do fundamento da ideia, mas serão os meios que serão utilizados para que essa ideia venha a ser acessada. Quando eu falo acerca do fundamento, eu estou basicamente falando acerca do início, do princípio, do propósito, da forma como se diz, das palavras que se utilizam para atender e também atingir o público e o ouvinte. Desse modo, tanto o pilar, que é a forma da ideia de expressão, como o fundamento, a fala com que se utiliza, o meio com que se utiliza, a forma corporal, a linguagem corporal com que se utiliza, pode atingir diretamente o ouvinte, quanto de igual modo os dois sendo unidos em um único pensamento trazem um sucesso à explanação do próprio pensamento e da própria ideia. Os grandes pensadores eles sempre levam consigo o conceito de pilar e fundamento, porque o conceito de pilar e fundamento ele consegue formar o indivíduo como um todo. Falando de comunicador, os grandes comunicadores eles trazem e conseguem carregar a ideia do pilar e do fundamento. Isso é, carregando a ideia do fundamento, nós vemos que são homens que falam muito bem, que têm um oráculo linguístico muito rico e que conseguem explanar, assim, dentro desses oráculos linguísticos ricos, uma ideia fundamental. Essa ideia vai trazer, de fato, aí, o grande elucidação do assunto e muitas vezes o ouvinte ele acaba sendo conectado com o palestrante justamente por meio da própria ideia. Mas só a própria ideia não é o suficiente. Nós temos bons homens que levam boas e incríveis palestras com pensamentos que são astronômicos e astrológicos, por assim dizer, mas que não conseguem a conexão com o seu público por meio da ideia, que seria, no nosso exemplo, o pilar. Mas que conseguem desenvolver, de repente, uma ideia que são muito grandiosas e a comunicação que, de repente, é um pouco falha.
E nós temos exemplos de pessoas que têm fundamentos, que conseguem captar a atenção do ouvinte, e captando a atenção do ouvinte conseguem explanar ideias que muitas vezes nem são ideias tão excêntricas assim, nem são ideias tão inovadoras, mas conseguem captar aí a condição do ouvinte, a atenção do ouvinte por meio dos fundamentos. Então, fundamentalmente falando, eu tenho que dizer que a comunicação ela não é um mistério improvável de ser desvendado. A comunicação ela tem os seus mistérios, obviamente, e nós podemos dividir pelo menos em dois aspectos. A comunicação ela tem que ter fundamento, e a comunicação ela também tem que ter o seu pilar.